Bom, quadro Ponto de Vista. Estamos aqui hoje com a deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu. Renata, falar um pouco sobre fake news, né? Ao longo das semanas tem um alvoroço da história da PL e da fake news. Tem muita retórica e pouco conhecimento, né? Muitas as pessoas falam de forma superficial e eu sei que eu conheço você é CDF. Você leu, deve ter lido artigo por artigo. O que você acha dessa? É censura? É algo necessário? Sim, primeiro, é o que você falou, eu li o projeto inteiro, né? Porque muita gente está se posicionando sem ler o projeto. Primeiro, é importante a gente esclarecer que o mundo está debatendo regulamentação de rede, porque é uma nova realidade, né? E como todas as empresas têm uma regulamentação, as redes sociais também precisam fazer uma regulamentação, né? Uma definição de direitos do usuário e tal. Então, é importante esclarecer que esse projeto ele nasceu no governo Bolsonaro. Eles colocaram, inclusive, um relator do PCdoB, que foi o Orlando, justamente para não parecer que era um projeto de um lado ou de outro, né? Só que aí, quando muda o governo para o Lula e o Orlando permanece como relator, que é natural, ele já estava como relator... O Orlando já estava... No governo Bolsonaro era o Orlando que era... É isso. Achei que ele tivesse virado o relator agora. Não, era desde o governo Bolsonaro. Então, o projeto de regulamentação... Para quem não conhece, o deputado Orlando é deputado pelo PCdoB. É isso. Então, fica aqueles carimbos, né, de direita à esquerda, enfim. Mas o projeto, veja, a regulamentação de redes, é importante as pessoas entenderem. Por que é importante? Primeiro, o direito do usuário. Faz 3 semanas, por exemplo, o WhatsApp bloqueou o WhatsApp do meu filho. Por que bloqueou? Para quem que eu vou recorrer? Não tem sede no Brasil. Você não sabe para quem falar. Amanhã bloqueiam tua rede, você vai recorrer a quem? Você não sabe para quem recorrer. Olha quantas coisas. Né? O YouTube, por exemplo, ou os canais de vídeo. Hoje, todos os bebês, eu tenho um bebê de 3 anos que fica ali, ó, no YouTube. Certo. Que mãe e que pai não sabe disso? Todos. Não tem classificação etária dos vídeos. Então, meu filho tá vendo... E eles ainda têm lá um negócio que é o Story, que eles chamam, que dão sugestões de vídeo que não tem a ver com a classificação etária dele. Mas criar um órgão, porque no projeto tem lá a criação de um órgão que vai falar o que é fake news, o que não é fake news, o que pode e o que não pode. Isso não remete a algo que seu pai viveu, que meu pai viveu, que era um negócio de censura? Ó, isso você pode falar, isso que você não pode falar. Isso você vai falar, isso... Não cria um caminho ruim? Então... Porque hoje você cria um órgão e fala assim, o órgão é para isso. Mas a gente conhece o país, conhece o Brasil. Muitas vezes, depois, isso acaba se desvirtuando. A gente não está abrindo um precedente ruim, não está abrindo um caminho ruim para virar realmente uma censura? Não, sem dúvida. O que eu falei assim, o projeto como um todo precisa ser debatido. É isso que eu quero dizer. Ponto. Tem pontos no projeto muito bons e tem pontos no projeto que precisam ser melhorados. Agora, o relator, desde o início, se dispôs a dialogar com todo mundo e foi tirando as coisas, inclusive a própria questão da liberdade religiosa, que falou que ia calar as igrejas, e ele foi lá, ouviu toda a bancada evangélica, ajustou o texto. Eu mesma falei recentemente com um líder religioso, falou, não, o que o Orlando colocou no projeto atende. Projeto de lei é isso. Eu sou contrária a uma coisa. Eu acho que esse era um projeto que não tinha que estar num grupo de trabalho. Ele tinha que ter uma comissão especial para que ele pudesse ser aprimorado, porque é um projeto extremamente importante para o nosso país. Falaram que não chegaram nem a ouvir o WhatsApp, no Instagram. Não ouviu. Wilsinho, inclusive, na urgência do projeto, a bancada do Podemos votou contrária à urgência do projeto. Porque eu sou contrária ao projeto? Não. Porque não tinha texto. E sem texto, como que eu vou votar a urgência de um projeto? Porque fake news, na verdade, muitas vezes... É lógico, quem fez a notícia, está lá, é uma notícia mentirosa, mas quem espalha, muitas vezes, é alguém que não tem a consciência de que aquilo é uma notícia mentirosa ou uma notícia ruim. Porque vou dar a geração geração do meu pai e do meu sogro. Eles tinham um único meio de interpretação de notícia, ou 2, 3, que era o rádio, o jornal impresso e um jornal de grande jornal, uma rede de grande circulação, que a gente jantava, assistia o final da novela e se baseava as notícias naquele jornal. Que muitas vezes a notícia era real, puxava um pouco para a esquerda, para a direita, mas a notícia não era mentira. Acho que hoje, eu dou exemplo, essas pessoas mais velhas, eu me incluo também, porque eu sou sou novo, mas vivi isso, né, do jornal, do impresso, jornal, né? As pessoas não têm discernimento, infelizmente, de saber o que aquilo é real ou não.
tem lá, essas pessoas mais velhas muitas vezes me abordam e falam assim, você viu? Olha, estão indo no Supremo, não sei o quê. Mas onde você viu isso? Não, o fulano de tal falou. Mas quem é o fulano de tal? Então, não conseguem, sabe? Então, as fake news, muitas vezes, são espalhadas não por quem criou a fake news, sim por essas pessoas que não têm discernimento. Sim. E como você vai calar essas pessoas? É difícil, sim, né? Não, você precisa criar mecanismos. E tem uma coisa por trás desse projeto que é importante. Por exemplo, quando você fala do órgão, não precisa ser um órgão, pode ser um conselho da sociedade, né? Que envolva a Anatel, que envolva representantes do Congresso, que envolva a sociedade civil, que é a nossa emenda, inclusive. E foi bem interessante, porque nesse debate de sou favorável ou contrário, e a gente sabe que o que está por trás, na verdade, é interesses, muitas vezes, financeiros, tanto do grupo de redes sociais como da grande imprensa, né? Que a preocupação deles, desculpa, não é nem censura nem fake news. Ah, não? A preocupação deles é outra. Né? Porque se você diminui, por exemplo, ou você obriga, como acontece lá, a identificar o usuário para impulsionar, você naturalmente diminui recursos de impulsionamento. Então, veja, a gente está aqui debatendo retórica quando o que está por trás é muito mais sério. Né? E é legítimo, porque eles são empresários. Então, faltou chamar eles para a mesa. Exato, né? Mas assim, por exemplo, você identificar um usuário... Até para desnudar eles dessa questão financeira. Falar, olha... É isso aqui, falta ó. o diálogo. Vocês pagam de bom moço, de não sei o que lá, mas, ó, tem isso aqui. Vocês estão... Eu não sabia dessa história, dessa questão financeira. Mas falta, eu acho que falta ainda muito amadurecer muito esse projeto. Hoje, e aí eu vou dar a minha opinião... Falta, concordo. Acho que abre um caminho ruim para a censura. Porque, assim, Tá mal parado, igual diria os jovens, sabe? Depende. Por exemplo, o que está se discutindo agora, que já avançou... Que nessa semana nós tivemos uma questão de um comediante chamado Léo Dias. Léo Dias? Léo Lins. A produção está me corrigindo aqui. Que ele foi censurado por conta de uma questão, de uma piada que ele fez, que quem segue ele não acha nada demais, quem não segue acha. Aí foram lá... A justiça cancelou o programa dele e ele não podia sair de São Paulo durante 10 dias. Eu vi isso. Mas é isso que a gente está falando. Se não tiver uma regulamentação, vai continuar acontecendo do jeito que está, com o judiciário fazendo. Então, assim, quando a gente fala de criar... E veja, o que eu estou dizendo é que as pessoas têm que parar de dizer eu sou contra o favorável. Contra o quê? Favorável ao quê? Para a gente escrever junto esse texto. É isso que eu acho que tem que ter. O relator retirou de pauta depois de conversar com a bancada do Podemos. Ele saiu da nossa bancada e foi para o plenário e pediu a retirada de pauta. Porque tem fragilidades. Por exemplo, qual é a relação que você falou do órgão? Não precisa ser um órgão. Eu acho que o próprio setor precisa se regulamentar. Isso. E fazer a autorregulamentação regulada. Regulada por quem? O próprio Instagram e Facebook... Cria regulamentação. Isso, cria mecanismos... Como é no mundo inteiro, entendeu? Só que precisa ter alguém para regular. Quem vai regular? Aí você pode juntar um conselho que envolva a Anatel, que é um órgão eleito, um conselho que envolva a sociedade civil, representantes do Ministério Público, enfim, que foi a nossa emenda. Foi criar um conselho que, se tivesse problema na regulamentação criada pelas próprias redes, que você tenha que recorrer, porque hoje você não tem, e vai para o judiciário. Então, hoje, quem está censurando é um único órgão, é ou não é? É isso. Então, assim, nós precisamos debater o projeto com discernimento. Tem que ter debate. Tem que ter debate. Qual o ponto que lá pode denotar censura? Tá, então se não é isso, vai ser o quê? Ouvi também. Eu vou dar um exemplo. Eu, como entrevistador, né? Não sou, estou tentando virar, né? Tá indo bem, tá indo bem. Acho que pessoas que fazem esse tipo aqui, vou dar um exemplo. O Paulo Matias, da Jovem Pan. Ele deveria ser escutado também, porque ele sabe qual a linha tênue entre o que ele fala e o que pode ser tratado de uma forma ruim, entendeu? Porque o projeto, do jeito que está, pode, às vezes, interpretar... Alguém que não goste do Paulo Matias, da Jovem Pan, fala assim, não, isso aí não pode falar, tira ele do ar, entendeu? Eu acho que tem que existir... Sim. Acho que você está na linha, você está de parabéns. Volto a dizer, você é uma estudiosa, você leu o projeto, eu acho que tem muita retórica de gente que não leu, é muito fanatismo de esquerda e direita, de gente que fala que é censura e não sabe nem o que está no projeto. Tem gente que fala que é um projeto maravilhoso e também não leu o projeto. Eu acho que
Você está de parabéns. Eu acho que é... Lembrando que a criação do órgão foi proposto no projeto quando era governo Bolsonaro. Então, eu sei. Então, é isso. E para as pessoas entendem, né? Fica esse fanatismo, fica o fanatismo das pessoas não entenderem o que realmente está lá. Acho que falta estudar, mas acho, que é o que você falou, acho que ainda falta amadurecer mais, trazer mais gente para debater e para trazer para dentro. Muito se fala no crescimento da violência na região onde você foi subprefeito, que é a região da Sé. E a maioria das pessoas apontam esse crescimento por conta da Cracolândia. Eu sei que vocês, na prefeitura, estão fazendo um trabalho intenso, já se faz algum tempo, ampliaram esse trabalho intenso de recuperação da região, de recuperação dos dependentes, porque eu digo, a Cracolândia não é um problema de segurança pública, é lógico, a segurança pública ajuda porque de vez em quando dá várias faces. Mas é principalmente uma questão de saúde pública, né? Muitas pessoas têm que ir lá, em vez de ficar apontando o dedo, tem que ir lá entender. Mas como resolver esse problema? Esse é um problema que dá para resolver. Nós vamos conviver com isso até... Porque tem momentos que a gente deixa tudo... o poder público deixa tudo confinado num lugar. Tem um outro momento que acha que tem... E acaba espalhando. E aí o pessoal do Gianópolis, comércio, Santa Cecília, reclama que eles acabam invadindo essas regiões. Esse é dos maiores problemas das grandes cidades. Aqui, em Nova York, Los Angeles, São Francisco, é um problema das grandes cidades e um problema contemporâneo das drogas. Agora, quando você fala de cenas abertas de uso, como é o caso da Cracolândia, a gente precisa fazer um aceno. Em 2015, 2016, antes, ainda no governo Haddad, no governo do PT, nós tínhamos dados da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde. 4.000 dependentes químicos ali. Hoje, nós temos 1.200. Isso é medido todo dia. Todo dia. Quantos eram? 4.000. Hoje são? 1.200. É muita gente. Conta até 1.200. Mas começa a contar até 4.000. 1, 2... É muita gente. É muita gente. Bom, mas diminuiu. Diminuiu por quê? Porque o prefeito Ricardo Nunes, ele foi a pessoa com maior coragem de enfrentar esse problema. Ele enfrentou de verdade. Ele enfrentou. Por quê? Em 5 eixos. O primeiro eixo da segurança pública. Junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Civil, a Guarda faz um trabalho belíssimo lá também. Segurança pública, prender o traficante, ponto. Grande traficante, microtraficante, prender o traficante. Quem financia isso? A facção criminosa, lógico, ali é um grande investimento. Você tinha, no começo, armazenado em comunidades que eram usadas como fachada para isso, usava da humildade dessas pessoas, e aí fazia comunidade do Moinho, e a droga chegava lá. Bom, houve uma ação muito dura da segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil e Subprefeitura, com relação ao terreno. Então, primeiro, segurança pública. O segundo é um problema de saúde pública, como você falou. A OMS, ela defende, ela classifica a dependência química como uma doença. Então, quem conhece, eu conheço porque eu já trabalhei na prefeitura e já participei de algumas ações lá. Eles não têm condições nenhuma, os dependentes, de decidir. Você é a favor da internação compulsória? Sou a favor da internação. Mas a internação compulsória, às vezes a gente precisa tirar alguns mitos. Ele é um ato, é uma ação proveniente de um ato médico. É o médico que diz que ele precisa, que ele não tem ciência mais, ele não tem mais noção do que ele está fazendo. Agora, o que nós, legisladores, lá no Senado Federal e na Câmara Federal, temos que fazer leis mais robustas para que o médico possa decidir de maneira mais clara. Que ele possa decidir... E que dê segurança para ele decidir, jurídica, né? Segurança jurídica para que ele possa decidir. Ele cria a família dele com o diploma dele, com o exercício da função de médico. Então, a gente tem a obrigação de dar esse suporte. Então, primeiro, segurança pública. Segundo eixo, saúde pública. Tratar essas pessoas não tem jeito, seja com internação compulsória ou não. A outra, acolher essas pessoas. Então, um trabalho de assistência social gigantesco em comunidades terapêuticas,
clínicas. Hoje, a cidade de São Paulo disponibilizou isso tudo num trabalho chamado Projeto Redenção, hoje dirigido pelo Dr. Alexis Vargas, que é o secretário executivo da Secretaria de Governo, um homem que tem serviço prestado a São Paulo. Então, segurança pública, saúde pública, assistência social, acolher. O outro é a reinserção dessas pessoas na vida social, seja de maneira lúdica, seja devolvendo para suas cidades, fazendo contato, retomando laços afetivos. Eles têm condições de voltar a trabalhar? Tem, dependendo. Só que é o seguinte, essa pergunta é interessante. Dados da Unifesp agora, 64% das pessoas que estão lá na Cracolândia hoje têm mais de 10 anos na dependência do crack. É muito mais difícil. Então, você vê, é como se você estivesse emagrecendo. Então, você emagrece rápido e depois vai ficando mais difícil. É esse núcleo, essas pessoas que estão na dependência há muito tempo, que é mais difícil. E o último... Mas isso as pessoas têm que entender. Eu vou dar um exemplo, porque aproveitando que meu filho está aqui hoje, vira e mexe, ele pergunta, mas por que deixa o pessoal na barraca? Por que eles estão na barraca? E eu estou compartilhando que não é nem crack, mas é o pessoal de morador de rua que às vezes não... Quanto mais tempo ele fica na rua, mais difícil de recuperar e socializar. Porque ele começa a ter medos e começa a ter... as decisões... não consegue mais conviver em sociedade, sabe? Quanto mais tempo você fica na rua, mais difícil você quer conviver em sociedade. Então, você tem dificuldade, não é? Sim, você tem razão. Mas você tem dois grupos distintos. E você não consegue tirar da rua porque o cara não quer voltar. Você tem a pessoa em situação de vulnerabilidade que não é dependente de álcool ou outras drogas, e você tem o dependente. São dois grupos distintos. Mas ambos moram na rua. Moram na rua. Então, esse que tem menos tempo, que tem família, ele é mais fácil. A Prefeitura de São Paulo fez o programa Reencontro agora, que são aquelas casinhas de 18 metros. Então, você passa da dignidade. Eu que ajudei com o terreno. Olha, que ajudei com o terreno. Exatamente. O prefeito me pediu para ajudar, faltava documentação, porque era um terreno do Estado, do Detran. E eu acabei ajudando a prefeitura. Exatamente, está sendo feito lá. Você participou desse processo. Por quê? A pessoa vai procurar um emprego, ela consegue fazer a barba, pentear o cabelo, sabe? E retomar a dignidade. É um processo, não é simples, mas é um processo que deu certo e que tem tudo para dar certo. Então, você tem várias instituições, várias forças lidando. Não é simples, mas nós temos que ter... Aí eu falo em homenagem à minha mãe já faleceu. Ela falava uma coisa, filho, tem que ter esperança. Então, a gente tem que ter esperança. Esperança numa São Paulo melhor. Você tem esperança que um dia a gente vai ver a Cracolândia em outra situação? Eu também. Eu não tenho dúvidas disso. Trabalho sério com gente séria. Prefeito, eu tenho visto que você tem feito um esforço enorme de revitalização do centro. Tem feito um trabalho intenso com a questão de moradores de rua. Mas nós temos uma história da Cracolândia, que é um problema social, um problema de saúde pública, muitas vezes, mas que muitas vezes cai no colo da prefeitura, que eu sei que é um trabalho que tem que fazer em conjunto com o governo do Estado, governo federal, prefeitura, mas muitas vezes cai no colo da prefeitura. Como que você vê essa questão do espaço físico da Cracolândia, do dependente químico? Qual que é o seu dia a dia? Como você trata essa questão da Cracolândia? Senhor, queria primeiro poder contar uma coisa muito rápida. Lá na minha sala, na prefeitura, você conhece, tem os telões lá e eu sempre havia solicitado para deixar algumas câmeras naquele local de uso ali da Cracolândia. Certo. E ali, em 2021... a gente percebia que aquela era uma grande aglomeração com várias tendas, uma feira, né? Com tendas, com mesas, cheio de droga, com balança. E a gente percebia que aquela aglomeração enorme, ela ia aumentando. Eu falava, gente, nós precisamos fazer uma ação aí, porque era questão da pandemia, então acabava, acho que por conta da pandemia, muita gente acabou ficando desempregada, com problemas, ficava suscetível aí para aquele local, que aquilo ali era um marapuca, né? Você vai ali e acaba... Não sai mais. Não sai mais. E aí a gente estruturou
uma série de ações junto com o governo do Estado, envolvendo a área da saúde, assistência social, direitos humanos, polícia civil, polícia militar, GCM. Mas a polícia para pegar traficante, né? Exatamente. Porque quem está lá é uma questão de saúde pública, ou eu estou errado? Não, tá É correto. social. Social, saúde pública, né? Não é questão de polícia, né? Polícia é para traficante. Mas aí qual que era a ação? A gente colocar os serviços de saúde, da assistência social, para abordar os dependentes químicos, convencendo que eles possam ir para os centros de tratamento. Certo. Seja os CAPs, que são os centros de atendimento psicossocial, seja para o CIAT, ou seja, para as comunidades terapêuticas. E agora a gente abriu um novo serviço, que é o serviço de tratamento prolongado. Então, era necessário fazer uma ação para prender os traficantes. Foram presos até agora 191 traficantes. O oferecimento de tratamento para os dependentes e a reurbanização dos espaços. Então, são três pilares dessas ações. E aí foi feita uma série de ações, onde a gente não deixou mais aquele grande aglomerado, porque aquele grande aglomerado ficava sob domínio da facção criminosa. Então você não conseguia entrar para poder prender o traficante, não conseguia entrar para poder ofertar para o usuário o tratamento. Mas tem uma coisa importante para a gente observar, Wilson. A Cracolândia existe há 30 anos. Não é um problema de hoje. 30, não é um problema de hoje. 30 anos. Não, e existe em todo mundo. Outro dia fui para Los Angeles. Morador de rua dentro do metrô, usuário de droga dentro do metrô, em Los Angeles. Que muitas vezes as pessoas não têm informação de fora, mas não é um problema social só de São Paulo. E aqui porque eu vejo o governo de estado e a prefeitura muitas vezes tentando trabalhar em conjunto para resolver esse problema. Mas não é um problema social só de São Paulo, é um problema mundial. Drogas, tráfico, é um problema mundial. Mas aí a gente optou por não conviver com aquela situação sem colocar o dedo nessa ferida. Porque podia deixar lá num canto aquilo. Falando, não, vamos fazer um enfrentamento para que a gente possa acabar com essa Cracolândia. Não vou falar que vai acabar agora, daqui 1 mês, 2 meses, porque é algo muito complexo. Mas o importante dizer é que em 2015, 2016, eram 4 mil usuários. 4 mil. Hoje tem em torno de 1.000, 1.200. Então a gente já avançou. O vereador Coronel Salles falou exatamente a mesma coisa que você. Tinha 4 mil, hoje tem 1.000 e pouco. Exatamente. Estamos diminuindo, estamos trabalhando, estamos batalhando. Agora, tem uma questão que a gente chegou agora num nível que os que estão lá hoje, eles já estão há muito tempo. A pesquisa da Unifesp mostra que 57% está há mais de 5 anos e 39% há mais de 10 anos. Então, evidentemente, essas pessoas que estão há muitos anos têm mais dificuldade de convencê-los ao tratamento. Então, o que a gente está fazendo? Junto com o governo do Estado, o governador Tarcísio, o vice-governador, que é o Felício Ramute, que é o coordenador desse trabalho, e por parte da prefeitura, o Edson Aparecido, o secretário de governo, ações muito fortes, muito investimento de recursos para os tratamentos e ação, 7 dias por semana, 24 horas por dia, trabalho muito forte da GCM, da PM, da Polícia Civil, da Saúde, do Estado, da Prefeitura. Tanto é que o Estado também inaugurou agora o hub de tratamento, também para ajudar no tratamento, ampliando os atendimentos aí com relação às comunidades terapêuticas e às internações. Dias atrás passou num canal de televisão uma matéria que mostrou alguns dependentes, foi no Globo Repórter. Mostrando pessoas indo até o hub e depois indo para comunidades terapêuticas. Procurando tratamento. Né? Procurando tratamento. Porque você vai desnutrindo o tráfico, deixando ele menos influente dentro daquele E as pessoas ambiente. também vão consumindo menos, vão entrando em si. Porque no estado que eles estão, eles não conseguem ter eles não têm capacidade de entender o que eles estão vivendo para procurar ajuda, né? Uhum. Quando você vai diminuindo a droga no entorno deles, eles vão tendo uma certa consciência, eles procuram esse tipo de tratamento que a prefeitura, que o governo, que todo mundo oferece. Sim. Agora tem uns, assim, como eu vou lá, eu vou, olho, estou lá presente, tem alguns que você percebe que ele não vai aceitar o tratamento, ele já está num nível de utilização dessa droga terrível, que é o crack, ainda mais agora com essa nova droga que estão colocando aí, esses K.
eu tenho uma percepção que, em algumas situações, por indicação do médico, Então, né, você é a favor da é compulsória. necessária a compulsória. Desde que seja indicação do médico, não é decisão do governador, do prefeito, de um promotor. Isso. O médico, né, que é a pessoa que tem capacidade técnica para avaliar a situação física daquela pessoa. Quando houver a indicação do médico, a gente precisa dar o suporte e oferecer condições para as pessoas salvarem as suas vidas. Mas os médicos reclamam que eles não têm proteção jurídica, porque aí eles dão um atestado para fazer essa internação compulsória e o Ministério Público, ou o que seja, vão para cima do médico. Como proteger o médico de uma questão dessa? Eu acho que quando a gente traz aqui esse debate de uma forma ampla para a sociedade civil... Eu estou errado, não existe essa questão daí? Eu não diria a instituição Ministério Público, digo que alguns promotores que têm uma visão ideológica acabam tendo uma colocação diferente daquilo que deveria ser. Ou seja, se o médico, que é a pessoa capacitada para poder fazer essa análise, para poder salvar a vida da pessoa, porque senão ela vai ficar ali até morrer. Ela não vai buscar outra forma de se curar, porque ela já perdeu todas as suas condições de se curar. É um doente que precisa do amparo para que ele possa continuar com a tua vida. Você sabe, Ilcinho, que eu queria relatar para vocês aqui, um dos serviços que a gente fez lá, eu pedi para colocar lá o serviço de espirometria. Espirometria é um serviço, é um teste que a gente faz de capacidade pulmonar. E foi feito essa espirometria em 180 e poucas pessoas da Cracolândia. Quase metade delas só tem metade do pulmão. Então, é algo assim muito sério que a gente precisa. Não é razoável que alguém, só para ficar com um discurso, deixa a pessoa lá se acabando na droga. Né? Sem nenhuma condição de ter uma vida com dignidade. A gente precisa ter compaixão com essas pessoas e ofertar a elas o tratamento para que elas possam se curar dessa droga terrível. Presidente, vamos falar sobre eleições municipais. Direto e reto. Ricardo Nunes é o seu candidato a prefeito? E deve ser o candidato da maior parte dos eleitores da capital de São Paulo. E eu, se me permite, eu digo por quê. Eu acho que o Ricardo tem condições excepcionais, evidentemente porque ele foge ao padrão do político, digamos assim, como é que eu poderia dizer? Político que quer aparecer demais, meio carro alegórico. Ele é trabalhador, né? Trabalhador. E sobre mais, muito correto. Você veja, há um fato no Ricardo que as pessoas não se apercebem, mas eu me apercebi, que é o seguinte, ele é tão discreto que, sendo vice do nosso querido Bruno Covas, que nos deixou tão prematuramente, né? Ele guardou quase, Wilsinho, uma espécie de um luto administrativo durante mais de 10 meses, não é verdade? Ele foi super correto. Eu posso falar, era amigo pessoal do Bruno, o senhor sabe, fui coordenador da campanha do Bruno Covas. Eu sei. Ele foi correto em todas as ações e movimentos dele em respeito ao Bruno, em respeito ao time do Bruno, ele foi muito correto. Acho que nem saiu da sala dele durante um bom período. Não mexeu nos móveis. Então ele tem essa capacidade extraordinária humana, né? Humana. E é natural, você sabe que eu vejo... Vou dar um exemplo. Eu coordeno uma espécie de um grupo, um conselho, lá na Fiesp, e um dia convidei, são 80, 90 membros da melhor qualificação pessoal, profissional, né? Gente muito preparada. E eu convidei o Ricardo Nunes para fazer uma exposição sobre os problemas de São Paulo. Você sabe o que ele falou? Ele fala com muita naturalidade, uma coisa muito verdadeira. Você sabe que ao final, 5 ou 6, 7 lá, disseram, olha, nós nunca tínhamos ouvido o senhor. E eu não tinha candidato. O senhor é meu candidato, vou fazer campanha para o senhor. Ele tem os números claros na cabeça. Você vê que ele tem, né? A prefeitura, né? Você conversa com ele, ele dá números. Eu tenho a oportunidade de vir a cada 15 dias ir almoçar com ele, ou tomar um café. Sim. Eu saio impressionado. Saio impressionado. Mas e a polarização? Nós vamos ter uma polarização que teve na eleição passada? Eu acho que, veja bem, às vezes é quase inevitável. Politicamente, mas o ideal dos ideais, e aqui vamos fazer uma pregaçãozinha pelo seu podcast, né? O ideal dos ideais é que o eleitor de São Paulo pense na sua cidade, que não entra na polarização, digamos, governo federal, governo estadual, governo municipal. Seja o problema os candidatos, quem diz que vai fazer,
ou quem diz que já fez. Vamos levar em conta estes fatos, né? Isso é o ideal para o eleitorado de São Paulo decidir. Não é em função de uma polarização de ideias, mas é uma, digamos assim, é uma polarização de programas, não é? Daquilo que o sujeito vai fazer ou daquilo que o sujeito fez. O senhor tem participado, o PMDB tem feito um trabalho de uma grande coalizão de partidos, de centro-direita até centro-esquerda, porque eu coloco Solidariedade, sei lá, o Partido Verde. Existe um sentimento que tem que existir uma grande coalizão, porque, querendo ou não, eu já disputei com o Boulos a eleição passada do Bruno, era contra o Boulos. Aparentemente, ele veio um pouco mais forte, mas vou fazer minha avaliação. Eu tenho um recall. O Ricardo tem um trabalho ainda a ser feito de ser conhecido como prefeito, né? Porque era vice, por mais que esteja muito tempo, as pessoas às vezes não estão ligadas aqui. Se fizer pesquisa, deve aparecer o nome achando que o presidente Temer é o prefeito, que o João Dória é o prefeito. Tem essa confusão. Tem um trabalho de coalizão para enfrentar a esquerda? Eu acho que é importante. Importante você ter aliança de vários partidos que se convençam de que o melhor candidato é o Ricardo Nunes. Agora, eu faço aqui um comentário. Você sabe que eu tenho hoje digamos assim, não digo desprezo, mas eu não levo em conta esses conceitos de esquerda, direita, centro, pelo seguinte, viu, assim, o que o povo quer é resultado. A questão de ser de esquerda, direita, etc., é uma coisa eleitoreira. Se o sujeito se diz de direita e faz um bom governo, aplausos. Se o sujeito se diz de esquerda e faz um governo em que vai dinheiro do bolso do trabalhador, do povo em geral, aplausos a ele. De modo que esses conceitos de esquerda, direita, centro, são conceitos eleitoreiros. Até eu dou um exemplo muito singelo, sabe? Repetitivo até. Você vai perguntar para o sujeito que está passando fome se ele é esquerda, direita, centro, quer um pão. Vai perguntar para o sujeito que está atrás de um emprego se ele é esquerda, eu quero um emprego. Vai perguntar ao empresário se é esquerda, direita, eu quero financiamento. Você entendeu? Entendi. Esses conceitos todos são conceitos eleitoreiros. São conceitos mais para os políticos do que para a população. Pronto. A população quer resultado. Aliás, tem um livrinho, tomo a liberdade de recomendar, do Norberto Bobbio, chamado Esquerda, Direita, Direita, Esquerda, onde ele mostra, um cientista que é, como muitas vezes a chamada esquerda usa teses da direita e a chamada direita usa teses da esquerda. Acho que esses conceitos, depois que caiu o muro de Berlim, não tem sentido. A eleição da prefeitura tem uma... O senhor que já participou de diversas eleições, a eleição da prefeitura tem uma dinâmica diferente. O senhor acha que justamente esses exemplos que o senhor deu, vai perguntar para o fulano que quer emprego, o que ele quer, se ele diz que ele direito, não é emprego. O senhor acha que a decisão é diferente do que uma decisão para governador e para presidente, as eleições de prefeitura? Bom, ela é fundamentalmente, né, uma coisa curiosa, ela é distrital. Não é? Interessante, porque ela é uma eleição no distrito. Isso. O distrito é a capital. Como as eleições municipais são distritais, é no município, não é? Ela até mostra bem a vantagem, digamos assim, de uma eleição distrital, né? Porque o povo está preocupado com o seu pedaço, e o seu pedaço é o município onde ele vive, não é? Então, eu acho que é um pouco diferente da eleição estadual e da eleição nacional, porque você vê, numa eleição nacional, você tem que ter pregações de natureza internacional. Às vezes você quer saber como é que você vai se comportar com os demais países. Até porque no comportamento com os demais países hoje não é só institucional. Ele é fundamentalmente comercial. Comercial. Não é? Lógico. Você veja, Brasil, maior parceiro comercial, China, segundo parceiro, Estados Unidos. Você percebe? É uma relação comercial. Então tem um pouco de equilíbrio diferença. aí, né? Tem que ter um equilíbrio aí. Claro. Agora, eleição municipal, não. O sujeito quer saber, o Ricardo Nunes trouxe aqui uma creche, né? O fulano vai trazer uma escola, fulano vai asfaltar minha rua, uma coisa assim. É muito localizada. Né? É que aqui é uma metrópole, né? Mas se pegar a cidade menor, o cara sabe onde é a casa do prefeito. Vai lá, não é fez aqui uma creche, toca na casa do prefeito e fala assim, prefeito, precisa no bairro tal, precisa de uma creche. Ela é uma eleição mais próxima, né? Aquela eleição que você aperta a mão, que a pessoa já conhece. E como que o Ricardo faz para romper essa barreira de
de ser reconhecido cada vez mais como o prefeito da cidade de São Paulo? Acho que ele tem feito isso. Você sabe que eu a todo momento acompanho. Ele tem ido muito à periferia. Tem. E obras na periferia, ele passa o dia lá com um entusiasmo extraordinário, porque o eleitor também percebe se o sujeito está fazendo aquilo artificialmente ou não. Ele não faz com nenhum artificialismo. Ele faz verdadeiramente, né? Aquilo porque ele conta sempre da origem dele, uma origem humilde, muito trabalho, né? Certo. Então ele vive aquelas situações. E eu acho que o eleitorado percebe isso. E para encerrar, o Lula vai ser um bom padrinho político nas eleições municipais? É claro que sempre tem uma influência, né? Não há dúvida. A gente não pode negar isso. Seja ele, seja Bolsonaro, seja... Enfim, de vez em quando, as figuras, elas influenciam. Mas não sei se influenciam ao ponto de dizer, bom, mas isso é decisivo. Isso é decisivo, vai eleger. Nem sempre acontece isso. Né? Não, já tivemos exemplos que não aconteceu. O Fernando Haddad perdeu a eleição, Marta Suplicy perdeu a eleição. Né? Claro. Tem muita coisa acontecendo em Brasília, no governo Lula. Qual a sua avaliação do governo governo Lula? Olha, eu acho que esse governo ele está tendo uma coisa que eu realmente ainda não consigo explicar a origem do motivo, mas o Lula 3 está muito mais parecido com o Dilma 2 do que os primeiros governos Lula dele. Quer dizer, a articulação com o Congresso está muito ruim. Ele não está sabendo lidar com essa nova era das redes sociais e com uma oposição muito mais intensa. Quer dizer, ele teve lá atrás as oposições do PSDB e tal, só que eram partidos criados, ao meu ver, ou com um perfil de políticos muito mais voltados para o governo. O PSDB eu sempre vi como um partido mais de governo, não de oposição. Agora a gente está vendo uma oposição realmente que vai para cima, que bate todo dia na internet, e o Lula não está sabendo se comunicar muito bem nesse sentido, assim como não está sabendo se articular com a presidência do Arthur Lira. Então, me parece, até mesmo olhando até sobre a perspectiva dos eleitores mais ao centro do Lula, que ele está decepcionando muito, principalmente na articulação política. Você acha que ele acreditava que ia encontrar o país mesmo que ele encontrou depois do Fernando Henrique, né? Que ele encontrou um país que ele pôde entregar a famosa expressão que ele gosta de usar, picanha com cerveja para as pessoas? E a hora que entrou, ele viu que ele estava num mundo diferente do que ele achou que ele estava? Ou ele usou isso como um discurso de campanha? Não, acho que foi completamente um discurso de campanha, porque o Brasil, se você for comparar a condição econômica do Brasil durante a pandemia com outros países que sofreram com a pandemia, você vê que o Brasil não sofreu tantas grandes consequências assim, até se você for comparar com países de primeiro mundo, como Inglaterra, França, Itália e tudo mais. Então, me parece que ele já tinha a impressão de que não ia ser um caos econômico, assim como ele também tinha e sabia que a herança do Fernando Henrique era positiva, né? Só que o discurso dele ao longo do governo acho que não está colando. E não está colando porque agora nós temos rede social, onde vídeos antigos são relembrados cotidianamente, onde contradições são postas quase que diariamente nas redes sociais, como, por exemplo, ele chamando impeachment de golpe em um evento, ao lado de políticos que votaram, né, pelo impeachment da Dilma e que hoje são aliados dele. Então, você sabe que o Temer veio aqui e ele reclamou, ele registrou essa história. Exato. Mas agora é golpe, né? E começou a falar golpe foi o que eu dei, que diminuía a inflação, que começou a pautar, sabe? Exatamente. Então, esse tipo de contradição, nos dois primeiros governos dele, por exemplo, não ia aparecer, porque a gente se informava como? Pelo Jornal Nacional, pela Folha, pelo Estadão. Então, isso não tinha meme, né, na imprensa tradicional. E não tem hoje. Isso. Então, eu acho que essas formas de informação alternativa estão realmente fazendo o governo dele ser outro. Essa reforma tributária, eu sei que foi um dos principais caras da desburocratização aqui no município de São Paulo. A reforma tributária, você acha que está no bom tom? Porque eu vejo muito o Ricardo reclamar, eu vejo o Tarcísio, aparentemente o Tarcísio agora achou um caminho e está apoiando, mas o Ricardo Nunes, o prefeito Ricardo Nunes, foi com a Confederação de Prefeitos a semana passada a rever, porque tem certeza que vai ter prejuízo financeiro no caminho que a reforma se encontra. O que você acha da reforma? Eu acho que, assim,
o conceito principal dela, e aí tem muitos liberais que falam, mas a reforma é positiva, tem que olhar para o Brasil e tal. Tipo, tudo bem, você olha o conceito geral, você tem vários impostos, você está simplificando ele em 2 grandes impostos, né? Resumidamente. Bom, tudo bem, isso faz até algum sentido, você vai diminuir o custo de contabilidade, de burocracia e tudo mais. Só que o negócio você está sufocando o setor de serviços. Esse é o primeiro ponto. Está jogando toda a carga e toda a burocracia para o setor de serviços, que é o que mais emprega, o que mais gera riqueza, e o que leva o país nas costas. Segundo ponto, você está centralizando mais ainda os recursos na União, e esse é um dos principais problemas, né? O Conselho Federativo lá que se criou para tratar dessa distribuição de impostos, primeiro não levava em consideração o peso da população de cada estado. Todos os estados e municípios teriam o mesmo peso de voto. Aí mudou, só que ainda não é suficiente. Nós estamos falando aqui na cidade de São Paulo de 12 milhões de habitantes. Quer dizer, isso não se compara, mas nem de longe, com o segundo maior centro de serviços, né? Maior centro de serviços. Quer dizer, é um monumento de economia e de gente, assim como o próprio estado de São Paulo. E o movimento deveria ser outro. A gente deveria estar concentrando a arrecadação de recursos nos municípios e nos estados, que é onde as pessoas efetivamente vivem. Enfim, então acho que tem vários erros nessa reforma tributária que eu espero que sejam modificados pelo Senado, mas se não forem mudados, elas vão causar um estrago muito grande. Claro, não agora, mas ela começa a valer mesmo em 2033, mas eu acho que os estragos vão ser tão grandes que conforme se aproxima da efetiva validação da reforma, mudanças vão ser pensadas de novo lá na frente. E tem um outro projeto, que aí vamos registrar, que vem do governo Bolsonaro. O relator é Orlando Silva, deputado do PCdoB. E agora quem apoiava não está apoiando, quem apoiou não está apoiando, né? Virou oposição, agora não né? Mas você é da turma que acha que o PL realmente é um caminho para diminuir as fake news, ou é um caminho correto, ou você acha que é um caminho ruim, beirando a censura? Eu acho que é um caminho muito ruim, porque o negócio é o seguinte, você está dando poder ao Estado de dizer o que é verdade e o que é mentira. Uma coisa falam uma mentira sobre você, você vai lá, processa o fulano, no processo você prova que é mentira e depois você é ressarcido, tem seu direito de resposta, seja lá o que for. Mas é insuficiente, mas demora, etc. Bom, mas isso é muito mais seguro para a democracia do que um órgão do Poder Executivo dizer isto é mentira, apague. Antes mesmo que as pessoas possam ler, possam publicar, etc. É disso que está se tratando. Olha, eu quero um mecanismo mais eficiente para combater fake news. Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, apagando mais rápido. Se eu vou apagar mais rápido as postagens, então não é pelo judiciário, é pelo executivo. Se é pelo executivo, eu estou dizendo que é o poder executivo, é o governo que diz o que é verdade ou não. Isso acontece em ditaduras. E assim... Mas hoje é o judiciário, né? Então, só que o que acontece? Léo, como que é o nome? Léo? O humorista? O Léo Lins. Léo Lins. Hã? Léo Lins. Ele foi tirado do ar através do Poder Judiciário. Isso, exatamente. Aí o negócio é o seguinte, essa é a tal da... Que a gente fala assim, não, a fake news é ruim, mas hoje existe um órgão também, que é o Judiciário, que diz o que o cara pode falar e o que o cara não pode falar. Exatamente. Esse é um outro problema que a gente tá vendo. Só que o negócio pelo menos no judiciário, em tese, eu tenho um processo, tenho um recurso, eu vou lá, combato, não sei o quê. No governo, ia ser uma coisa tipo assim, muito mais rápida, conforme este projeto está fazendo aí, e estaria nas mãos do governo de plantão. Quer dizer, o governo de plantão quer perseguir o grupo A ou B, ele faz, ele indica um cara político responsável por aquele órgão e vai. O que não significa que nós já não estejamos em um cenário muito complicado. Já teve, inclusive, editorial do Estadão, editorial da Folha, reclamando, por exemplo, de decisões do STF ou de outras instâncias do Judiciário que têm atentado contra a liberdade de expressão. Fato é, o PL 2630, ele piora esta situação, que ele facilita muito. E outra, e aí para encerrar,
eu acho que fake news sempre foi um problema na história da humanidade. Mentira sempre foi um problema. O único negócio é que agora nós estamos tendo mecanismos que fazem elas propagar muito mais rápido. Disseminar. E às vezes Exatamente. E às vezes cria e um monte de gente de bem Sai acaba espalhando, né? Etc. Exatamente. Bom, e para encerrar o nosso quadro do ponto de vista, se você pudesse resumir o governo Lula em uma palavra, qual seria essa palavra? Ai, nossa, Esse é aquele tipo de pergunta, você fala, putz, grila. Ai, mas eu diria... vergonha. Vergonha.